Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo, né, da sequência que eu quero dar do meu passo a passo. Esse vídeo vai ser mais pessoal mesmo, quero falar pra vocês a minha historinha ali de vida, a questão de como que eu aprendi um pouco do italiano já desde pequena, da onde veio essa minha vontade de fazer o reconhecimento da cidadania italiana. Então vamos lá, acompanha esse vídeo. A história é o seguinte. Eu sempre morei apenas com a minha mãe, então desde pequena era só eu e ela. E muitas vezes a gente recebia a visita da minha nona. O que seria a minha nona, né? Minha nona é a minha avó, nona é falada em italiano, né? E a minha nona não tinha casa, porém tinha muitos filhos. E daí com isso ela ficava passando de casa em casa, ficando um período de 1 mês, 2 meses. E assim ficava eu, minha mãe e muitas vezes a minha nona junto. Eu sempre chamei ela de nona, não só eu, mas todos os netos dela, todo mundo chamava ela apenas de nona, né? Eu não conhecia o meu avô, mas muitos dizem que também era assim, a gente tinha que chamar ele de nono, porque senão ele ficava bravo. E todos da minha família tinham essa cultura. E ela também, ela não aceitava muito bem essa coisa de ficar chamando ela de vó, sabe? Ela queria porque queria que chamassem ela de nona. Eu não tive muito tempo pra poder viver, assim, bastante com ela, aprender tudo que ela tinha pra passar, porque em 2005 ela veio a falecer. E nessa época eu tinha apenas 13 anos. E nessa época eu já imaginava, né, que ela era descendente de italiano, mas eu comecei a perguntar pra minha mãe, falar, mãe, né? Por que a nona sempre queria que a gente chamasse ela de nona? Por que ela falava umas palavras diferentes? E foi aí que eu descobri que, né, eu tenho a linhagem, né, descendência italiana. E não só pelo lado do meu avô, que é o pai da minha mãe, como pela minha avó também, mãe da minha mãe. Então todos os ascendentes da minha mãe têm origem italiana. E agora que a gente ficou, né, tanto tempo na Itália, a gente aprendeu italiano e com isso, como a gente passou em várias regiões, a gente acabou aprendendo e perguntando um pouquinho sobre o dialeto de cada lugar que a gente passou. E eu descobri que a minha avó falava não só o italiano, mas também como muitas palavras em dialeto. E tudo isso vinha da origem dela, por ela aprender com os pais, com os avós, e isso veio inserido na cultura, né? E eu sempre quis, depois que eu descobri que eu tinha descendência, sempre quis ir atrás, correr, né, perguntar, saber quem era o italiano, quem que largou tudo e veio morar aqui no Brasil. E de pouquinho em pouquinho eu fui juntando as peças que faltavam no quebra-cabeça. Depois que a minha avó faleceu, logo em seguida a minha sobrinha, que era mais velha que eu, resolveu tentar buscar informações para saber quem era o italiano, se a gente tinha ou não a possibilidade de fazer cidadania. Só que como a gente está falando de há uns 12, 13 anos atrás, não tinha tanta informação como tem hoje. Então o que aconteceu? A gente pegou, ela, né, principalmente, tentou e não conseguiu. Beleza, como os planos dela mudaram e eu era muito nova, a gente acabou esquecendo. No futuro depois, né, quando eu conheci o Binho, que a gente resolveu ficar junto, surgiu a ideia, a vontade de fazer um intercâmbio. E nessa pesquisa louca de fazer um intercâmbio, a gente descobriu que ia muito dinheiro nessa história. Tanto para ele quanto para mim, seria um montante muito alto para cada um, onde cada um, né, teria que ficar ali entre, no máximo, 6 meses ou 1 ano. E gastar tanto por um período curto, assim, que pra gente a ideia era ficar, de repente, morar ou ficar mais tempo, esse período era curto. E foi nesse momento em que o Robson falou, bom, eu tenho parentes que já fizeram a cidadania italiana, então eu acho que eu também tenho direito. E foi aí que a gente começou. Tudo isso começou em janeiro de 2016. Então ele começou a correr atrás da papelada dele e eu corri atrás da minha papelada. Teve alguns, né, enroscos no caminho, onde eu não consegui fazer o meu processo, justamente porque eu não achei todo o documento necessário. Então, a gente acabou casando para eu poder ir junto com ele, ele fez a cidadania dele, e depois que estava tudo resolvido, eu tinha o visto, eu já tinha aceito a fazer a minha cidadania através do casamento e não, né, pelo sangue ali, pela minha linhagem,
Quando finalmente na Itália, entre, né, Facebook, MyHeritage, Family Search, esses sites onde você consegue descobrir pessoas da sua família, da sua linhagem, que eu conheci a Flávia. Ela é minha prima, muito distante, porque o meu bisavô era irmão do bisavô dela, mas é uma história muito intrigante, porque ela é uma mulher guerreira, ela não desiste fácil e ela foi até que ela conseguiu descobrir aonde estava o documento do nosso antepassado, né? Coisa que eu não tinha achado, que eu tinha desistido, justamente porque eu achava que era impossível. Como ela achou, e veio à tona, né, a história, não, realmente, eu sou descendente, eu tenho direito e eu vou reconhecer. Então, a partir desse momento que eu falei, não, eu vou reconhecer minha cidadania, independente do que aconteça. E, né, reacendeu essa chama, que era da minha avó, porque como ela não aceitava que a gente chamasse ela de vó, significa que ela não queria que a cultura dela morresse, né? Ela não gostaria de que tudo que ela sabia fosse perdido. A minha mãe e os irmãos dela, ela até, assim, sabe, entende muitas palavras do italiano, do dialeto, mas nenhum dos irmãos da minha mãe, nem a minha mãe passou para os filhos, né? Ninguém passou isso para os filhos, para os netos, e meio que se perdeu na minha família. Então, toda essa história é para falar para vocês que, assim, eu sempre quis descobrir de onde eu vim, né? Quem é a minha árvore, quem faz parte da minha árvore genealógica. Hoje em dia eu sei ali todos os pontos, eu sei quem são meus avós, bisavós, trisavós e até tetravós. Então, para mim, isso é uma conquista muito grande, é uma coisa que eu sempre quis, desde pequenininha. E isso já estava inserido na minha cultura, porque desde pequena minha nona falava buongiorno, buonasera. Então, isso estava inserido ali em mim. Eu queria saber toda a minha linhagem, como eu faria para reconhecer isso, porque eu tinha certeza de que minha avó, minha nona, jamais gostaria de que isso fosse perdido. Então, eu sei que ela, com muito carinho, eu sei que ela olha por mim lá e ela sabe que eu não deixei isso se perder, que não foi em vão. E é por isso que eu tenho tanta vontade, mesmo tendo direito através do matrimônio, mesmo por isso eu tenho tanta vontade de reconhecer pela minha linhagem, por mostrar para todos da minha família, olha, a gente é, né, nós somos Bonfantes, somos italianos e, cara, para mim é o que importa, é ser reconhecido. Então, é um sonho muito grande, é uma coisa que está inserida em mim e eu queria isso desde pequena, desde muito cedo e é isso, eu tenho certeza de que quem está assistindo também deve ter uma história legal assim e espero que acompanhe os próximos capítulos, porque a minha história já foi contada, mas agora eu quero que vocês vejam o meu passo a passo, a minha saga, a minha correria atrás de todos os documentos e atrás de todas as informações importantes da minha família. Gente, ó, grande abraço e até o próximo vídeo.